E o nosso programa Vem Comigo começa agora. E no Fala Comigo de hoje, Fábio Bianchini. Vamos conhecer um pouquinho mais da vida desse ator magnífico. E, gente, quem disse que na comunidade nós não conseguimos encontrar locais com produtos de qualidade e locais bacanas para se frequentar? Você está enganado e eu vou provar isso. Hoje nós somos no Jardim Hebron, na Mimos e Gostosuras. E ainda temos dicas da doutora Luanda, como cuidar bem do nosso cãozinho. Gente, acompanha a doutora Deinha, é uma terapeuta, né? Que ela dá algumas dicas de relacionamento, do dia a dia. Não sei se são dicas boas, mas que dão boas risadas, isso eu posso garantir. E ainda no quadro de hoje, nós vamos ser quem não lembra da luta livre. E nós vamos estar conversando com ele, Bob Júnior, da BWF, que hoje é chamado, né, gente, de Telecat. Essa matéria realmente está demais. Então, não percam, acompanhem o programa de hoje que está sensacional. Olá pessoal, e o Vem Comigo Pet de hoje, olha quantas fofurinhas estão aqui na casa da doutora Luanda. Gente, esse aqui é tão cara de pau que já apareceu no programa da semana passada, vocês lembram? E hoje ele tá aqui, ó, para aparecer de novo. Ele gostou, né, doutora? Ele é sem vergonha. Gente, e hoje no Vem Comigo Pet nós vamos falar de um assunto muito importante. Sobre tosse. Agora com o frio chegando, né, doutora? Os animais tendem a pegar um resfriado. E ela vai falar um pouquinho mais sobre a tosse canina. Vamos lá, gente. A tosse, ela é caracterizada por uma inflamação de traqueia e de brônquios, né? E aí é onde a gente conhece vulgarmente pela tosse do cachorro. Então, é bem chata a doença, né? Incomoda bastante tanto eles quanto nós. Porque a tosse, a tendência é sempre igual na gente, de manifestar em qual horário? No horário de dormir. Naquela hora que tá todo mundo sossegado em casa, né? E aí o cachorro começa com aquela tosse que parece que não para nunca. E aí eles ficam com aquela coisa de fazer aquela micção de vômito, porque fica tentando expelir catarro. Então é importante sempre a gente prevenir, né? E essa tosse é uma tosse meio rouca, né, doutora? Sim, é o que a gente fala assim, ao mesmo tempo que ela pode ser produtiva, porque eles começam a expelir aquela secreção de baba branca, ela também é chamada de uma tosse seca, né? Então ela é chata, é uma tosse chata. E ela pega em outros cachorros? Pega. Ela pega de cachorro para cachorro, se não tiver devidamente vacinado, né? A vacina que eles precisam fazer é a vacina contra tosse dos canis, que a gente fala, né? Bordetella, tem umas marcas aí mais conhecidas no mercado. Atualmente eu uso a da Behring, que é um laboratório muito bom. Uhum. E precisa fazer a prevenção, né? A gente sempre fala. Para eles, a prevenção é sempre o melhor. E a vacina ela deve ser aplicada quando? Já assim que começar o inverno, antes? Como que eu posso recorrer à vacina? A gente tem um protocolo anual, né, de todo pet, né, então geralmente o veterinário de escolha de vocês, né, faz um calendário anual. Que esse calendário é provido do quê? A vacina contra a virose, que é aquela chamada V10, né, V8, a vacina antirrábica, que em alguns lugares ainda a prefeitura ainda faz a administração, e aí agora a gente atualiza o calendário também com a vacina contra a tosse. Por quê? Porque é uma vacina que ela vale anualmente. Então você fez ela tem 1 ano de durabilidade. E o seu pet está seguro, né? Então, gente, vamos anotar aí na carteirinha de vacinação do seu pet, ó. Nós temos a V10 ou V8, né? Que são de extrema importância. Nós temos a antirrábica e agora essa contra a tosse, né, gente? Então já consulta seu veterinário aí. Quem ainda não tem veterinário pro seu pet, doutora Luanda, super indico. Aqui são as redes sociais dela, tá, gente? E se você quiser, eu vou deixar no WhatsApp, ela faz uma consulta para qualquer lugar do Brasil também. Você pode entrar em contato com ela, mas não deixe de vacinar o seu animalzinho. E no frio, doutora?
Põe roupinha, tira roupinha, o que é mais aconselhável? Então, na verdade, a gente tem assim, né? Tem animais que sentem mais frio, aqueles mais peladinhos, tipo o Natan, assim. Natan sente bastante Falando frio, mais peladinho, né? aí chegou. Aí, agora ele tá aqui, todo serelepe quente. Mas os animais, eles têm a proteção térmica normalmente deles. O que é a pelagem? Ela vai proteger tanto do frio quanto do calor. Então, às vezes a pessoa vai lá e tosa o cachorro, ai, tá muito quente. Proteção térmica é o pelo. Não tem necessidade. Entendeu? Então o calor eu não preciso tosar. Não precisam ele já tosar. tem a proteção térmica. O pelo deles serve como proteção térmica, tanto calor quanto frio. Nossa, que legal. E muito importante é não deixar ele dormir direto no piso gelado, né, doutor? Não são todos, né? Alguns sentem calor, que a gente fala, gosta de deitar com aquela barriguinha esparramadinha, que a gente fala, deita igual o sapinho, né? Tem alguns que gostam mais. Então, é da preferência do pet, realmente. Tem uns que já procuram a cama, a dona Flora gosta de um travesseiro, tem um travesseiro só para a cabeça dela. Então, assim, varia de animal para animal mesmo. Olha que fashion que ela tá. E tá um cheirinho de tutti-frutti aqui que dá vontade de morder. Então, gente, vamos cuidar dos nossos pets, hein? E agora, no inverno, principalmente. E já faz a prevenção, hein? Não esqueçam das 3 vacinas essenciais para o seu animalzinho. E não deixe de cumprir o calendário de vacinação, que é de extrema importância. Obrigado, doutora Luana. Muito obrigada. E Vem Comigo Pet fica por aqui com essa coisa mais fofa. Olha que fashion, gente. Um beijo. E o Fala Comigo de hoje, olha, uma entrevista para lá de especial, né, gente? Olha o galã aqui comigo, Fábio Bianchini. Gente, já fez Tititi, fez o filme da Dercy, entre outras produções. Hoje está na peça teatral Bruta Flor, do meu querido Márcio Rosário. Mas vamos começar aí aos poucos. Me conta um pouquinho como que foi essa participação sua na novela Tititi. Como que surgiu esse convite? Cara, na verdade eu tinha feito eu vinha de participações em novelas na Globo. E aí então eu fiz uma participação numa novela chamada Caras e Bocas. Caras e Bocas, isso mesmo. Que eram alguns dias de gravação e tinha uma personagem que era deficiente visual e ela se casa, vai ter uma lua de mel. E o meu personagem morava no sítio que ela estava fazendo a lua de mel e eu tinha que salvá-la de uma cobra. E aí isso repercutiu muito, assim, sabe? Porque eu chegava e lutava com a cobra e salvava a menina. E passou por alguns dias e repercutiu bastante. Então o diretor Jorginho Fernando, que Deus o tenha, maravilhoso, ele falou, cara, eu quero esse ator, eu quero trabalhar com ele. E aí me convidou para fazer o teste para a novela Tititi. E aí foi quando eu fiz o teste e peguei o personagem Ramiro. Gente, imagina você um ator iniciante começando logo com quem? Cristiane Torlone, né? Foi. Tiveram grandes professores ali. Como que foi a novela para você? Que experiência você tirou, Fábio? Então, eu tirei experiência de entender melhor como lidar com a câmera, né? Com a iluminação, com os ângulos. Lidar com os seus colegas de trabalho, mesmo que aquelas pessoas que você sempre admirou, né, assistindo na televisão. Sim. E estar ali junto, entender que você não é melhor ou pior, entendeu? Que você está ali de igual para igual, que você tem que trabalhar para fazer valer a pena. Então foi uma experiência maravilhosa. E o Jorginho Fernando, ele sempre foi um grande condutor, assim, ele sempre soube conduzir bem o seu elenco, sabe? Então aprendi com ele, com a Cristiane, com o Marcos Rica, que também era meu parceiro de cena, meu maior parceiro de cena, o Silvio Posato, que Deus o tenha também, que faleceu há poucos dias, foi um querido comigo também, que eram pessoas que já trabalhavam há muitos anos, né, na televisão. Então foi um grande aprendizado, cara. Ô Fábio, e você veio de Machado, né? Você nasceu em Machado, cara. Minas Gerais, isso, né? Sul de Minas Gerais. Perto de Alfenas. Isso, próximo de Alfenas. Me conta,
como que era um jovem, um adolescente lá do sul de Minas Gerais, ter um sonho em ser ator e chegar até onde você chegou. Eu queria que você transmitisse, contasse a história um pouco e transmitisse um pouco dessa verdade para quem está iniciando hoje, porque acho que tudo é impossível, né? Então, não é impossível, também não é fácil, porque você morar no interior, eu tive uma sorte, assim, eu costumo dizer que eu acho que é o meu destino mesmo, sabe, ser artista, porque eu nasci lá em Machado, é uma cidade hoje deve ter o quê? 50, 60 mil habitantes. Lá não tem escola de teatro, não tem cinema, não tem, sabe, nada direcionado à televisão. Então você fica como um sonhador apenas. Só que eu fiz alguns trabalhos de modelo em São Paulo e comecei a ter contato com pessoas que já estavam na área. E aí, por coincidência ou não, do destino, eu trabalhava numa empresa que me transferiu para o Rio de Janeiro. Então foi aí que eu comecei a dar os primeiros passos, entendeu? A estudar teatro, a me formar como ator, a tirar o meu DRT com a formação de ator e a começar a buscar os trabalhos, que é uma coisa diária, né? E como que foi? Chegou lá no Rio de Janeiro, o Mineirinho, foi lá, bateu na porta da Globo ou não? Não foi assim não. Eu fiz 2 anos de teatro no Casa de Cultura Laura Alvim. Dali eu já fiz um espetáculo, eu fui indicado para fazer uma peça. Aí tem aquela peça de formação de final de ano. Dali eu fui chamado por um diretor, Jefferson Almeida, para fazer uma peça chamada Mar Morto, com músicas de Dorival Caymmi, Nana Caymmi e o livro de Jorge Amado, né? E era um musical, e eu já tinha, para fazer esse musical, fiz aulas de canto também, então sempre me preparei. Então não foi assim, tipo, chegar e fazer. Gente, ó, fica a dica aí para quem quer. Tem muita gente que quer chegar lá, mas não se preocupa em investir na carreira. Tem que Toda investir. carreira você tem que investir. Estudar bastante, porque assim, ó, a vida de ator tá aqui. O Fábio, se estiver mentindo, ele me corrige, se estiver errado, ele me corrige, porque é o seguinte: a vida de ator é estudar o tempo inteiro. Tô certo, Fábio? O tempo inteiro. Ler muito. Ler bastante. Então, gente, é se dedicar. Se você quer ter sucesso em qualquer carreira na vida, não só de ator, é estudar, se dedicar, se concentrar e ter objetivo na vida. Essa é a grande realidade. É verdade. E como o Fábio, né, conseguiu alçar os voos dele aí, chegar até onde ele pretendia, e olha, ele já estava no Rio. Ele podia simplesmente ir lá bater na porta da Globo, levar o material, não, mas ele procurou se aperfeiçoar primeiro. Você me perguntou como que eu cheguei na Globo, né? Então, posso falar? Pode. Então, aí eu fui fazer um curso de TV e cinema. E esse curso era com uma diretora que trabalhava na Globo. Então chegou no final do curso, ela falou: cara, eu gostei de você tem um certo talento. Falou dessa forma, assim, tipo, um certo talento, porque eu estava iniciando. Eu quero te indicar para fazer o cadastro na Globo. Você tem que fazer um cadastro lá, entendeu? E aí eu fiz o meu cadastro e já comecei a ser chamado para fazer participações em novelas, que é quando você entra no núcleo para ser um médico, um porteiro, um amigo de alguém que está no elenco fixo por alguns dias, enfim. E aí veio aquela história que eu te falei, que eu fiz a participação em Caras e Bocas, que foi uma participação maior, e depois que veio o teste. Então você tem que se dedicar, né? dedicar. Exatamente. Se dedicar para chamar atenção no trabalho e ser convidado para outros. E outra coisa, né, gente? Ser o melhor, não importa. Olha só, ele foi fazer um papel que nem fala tinha praticamente, né? Tinha assim, tipo assim, algumas frases. E ele podia ir lá gravar, pronto, e vida que segue. Não, ele procurou fazer aquilo da melhor forma excelência, possível, né? Cara. Como se fosse o melhor papel da minha vida, entendeu? Sim. Eu lembro até hoje, foi em 7 Pecados a novela. Eu fazia um boy que trabalhava num hotel e que via, eu não lembro os personagens nem os atores, mas um bebê era sequestrado e eu simplesmente fazia isso. Eu via esse bebê sendo sequestrado e eu era uma prova de quem tinha pego esse bebê, tinha pegado esse bebê. E eu fiz aquilo da maior dedicação do mundo, sabe? E daí foram surgindo outros, até chegar um personagem. Porque é aquele negócio, né, Fábio? Você tem que fazer o seu momento ali, né? Sim. Não importa se você vai ter fala, se você não vai ter a interpretação, porque assim, o artista, ele é artista por completo, porque o corpo fala, né? Verdade. Então, às vezes, até numa encenação que você não tiver fala, se você fizer uma baita encenação,
você consegue um destaque, você já começa a ser visto. É verdade. Não é? Eu lembro de ter uma atriz, eu não sei se foi a Neuza Borges, que ela falava que no começo ela só fazia, por ser negra, ela só fazia personagens de empregada, e que durante um papel ela resolveu falar no meio da cena, e meio que a fala dela foi marcante, e aí ela começou a ser protagonista de algumas cenas. Então, assim, não importa, gente, se dedique ao máximo, se doe para que a coisa aconteça. Então essa é uma dica. Mas nós vamos saber um pouquinho mais do Fábio Bianchini depois dos nossos intervalos comerciais. Então fica aí que é rapidinho, menos de um minuto nós estamos de volta. Pessoal, eu estou correndo aqui no intervalo comercial porque nós gordinhos sabemos a dificuldade que temos para comprar roupa, né? Então eu indico a R5 Camisas. Olha cada estampa, gente. A malha é sensacional. É uma mais linda que a outra. Olha essas camisetas polo. Gente, que maravilha. E lógico que para a entrevista de hoje, eu estou usando a minha R5. Então, pensou em se vestir bem? R5 Camisas. Eu não falei para vocês que era rapidinho? E, gente, olha, só para falar para vocês, eu estou usando R5 Camisas. Então, fica a dica. Se você quer se vestir bem, R5 Camisas. O arroba estão aí, é só seguir-nos nas redes sociais e fazer sua compra, é lógico. Mas vamos lá, vamos conhecer um pouquinho mais do Fábio Bianchini. Fábio, eu vi que você fez um papel marcante na Dercy, né? No filme da Dercy Gonçalves. Você era o melhor amigo dela, né? É a série da Dercy Gonçalves, né? Dercy de verdade. Você ensinou com a Heloísa Pellicer na segunda fase da Dercy na série. Meu personagem era o Álvaro Assunção, ele era o melhor amigo e trabalhava com ela, né? Tipo, ele foi responsável por levá-la para o Rio de Janeiro para apresentá-la aos teatros, até que um momento ele descobre que ela está sendo roubada pelo marido, que quem interpretava era o Tuca Andrade, e aí meu personagem meio que se despede para começar a terceira fase, né? Porque ele não aceita essa situação. Gente, e a Dercy, claro, né? Foi uma personagem icônica da TV brasileira, né? Sempre muito espontânea, muito engraçada e marcante por esses traços. Maravilhoso. Né? E Fábio, me conta um pouquinho assim, depois de Dercy, qual outro trabalho que você veio fazer? Então, aí eu comecei a fazer muito teatro. Aí eu fiz algumas peças de teatro, inclusive um musical chamado The Full Monty, que é um musical que aqui no Brasil se chama Tudo ou Nada, que é um musical da Broadway, né? E aí eu me enveredei mais para esse lado, assim. E logo depois, na televisão, eu fiz para Fox uma série chamada Na Mira do Crime, onde eu interpretava o Tenente Sebastião Salgado. E depois, André, eu dei um tempo na carreira. Eu fiquei coisa de 5 a 6 anos trabalhando por trás das câmeras, trabalhando com teatro mesmo, mas na produção, porque eu estava envolvido com produções teatrais de musicais aqui no Brasil, sabe? Então fiz produção executiva de A Cor Púrpura, Bibi, Uma Vida em Musical. O que mais? Você não tá fraco não, hein, Fábio? Cara, eu queria investir nesse sentido, até por questões financeiras mesmo, sabe? Porque o ator, você sabe que às vezes é meio complicado você viver só da arte, assim. E aí eu peguei esse outro lado da arte, entendeu? E agora eu tô voltando com esse espetáculo. Maravilhoso. Gente, ó, eu vou falar uma coisa para vocês de coração. Porque eu sou uma pessoa muito sincera, se eu não curto, eu já falo logo. Mas o Fábio, não é só galã não, ele é um excelente ator, gente, tem esse homem no palco. Obrigado. Ele realmente é surpreendente. E nós vamos falar um pouquinho da peça de Bruta Flor, que eu tive o prazer de estar indo esse final de semana passado aqui assistir, e saí de lá realmente encantado e impactado. Que ator é esse? Fábio, me conta um pouquinho do seu personagem, o Lucas, nome do meu marido, hein? Então, o Lucas, ele é um personagem que é bem complexo, porque ele não se entende com a sua sexualidade, e isso torna um cara, de certa forma, com um caráter duvidoso. Ele é um cara grosseiro com as pessoas, ele é um cara que acaba tendo uma relação homoafetiva com o Miguel, né? E uma coisa mal resolvida, porque ele não aceita isso, então ele acaba... Deixa eu te fazer uma pergunta, Fábio, que eu fiquei assim, meio no ar. Ele é um bissexual ou
ou ele é um gay enrustido e que não se assumiu? O que você acha? Então, o nosso diretor, ele deixou bem claro que ele é um bissexual porque ele tem uma relação com a Sim. Simone, né? Então, acho que um homem, quando ele tem uma relação com uma mulher e com um homem, realmente ele é um bissexual. Mas ele chega um momento que ele não quer mais transar com a esposa. Então, isso me deixou na dúvida se ele era realmente um bissexual ou se ele era um homossexual não assumido e ficava de fachada com aquela mulher. Mas eu vou na linha que ele é um bissexual mesmo. Porque você sabe, Fábio, eu na minha adolescência, quando eu me descobri, na verdade eu me descobri desde sempre, né? Quando eu era criança eu tinha umas atitudes que sabia que era gay, mas eu não me assumia, não me admitia. Eu lembro do primeiro beijo que eu tive, o primeiro contato, fazer gargarejo com cloro, então nojo que eu fiquei de mim mesmo, olha que absurdo, gente. Imagina. E eu não queria me aceitar, e eu lembro que eu namorava, eu era o maior namorador de meninas do pedaço, mas sempre para mim faltava alguma coisa, sabe? Eu nunca estava feliz, nunca estava completo. Então, assim, por isso que veio esse questionamento em relação ao Lucas, entendeu? Você também já pode ter se entendido exatamente, como um bi, né? e na verdade ali era uma frustração, algo que estava enrustido, né? E agora me conta um pouquinho mais do elenco, eu te cortei aí. Sim, então, aí temos a Valéria Silva, que interpreta a Simone, que é a esposa do Lucas, que é uma mulher, que ela é uma jornalista, é uma mulher super inteligente, mas que é seduzida por esse homem e que acredita que pode mudá-lo em algum momento, ele pode se tornar uma pessoa melhor. Mas isso é meio que impossível, aí eu vou pedir para vocês assistirem o espetáculo, para vocês entenderem a história, porque é bem bacana. E tem o Leonardo Midiorin, que faz o Miguel, que é o amigo de infância, que ele se reencontra 15 anos depois, numa história emocionante. Gente, é sensacional. Que vocês devem assistir para entender melhor. É uma história marcada por muito amor, existe amor sim. Ali. Só que é um amor mal resolvido e meio que impossível por conta do preconceito. Exatamente. Da não aceitação de quem você é, sabe? E você acaba deixando de viver coisas maravilhosas por conta disso. E a construção desse personagem tão brutal? Isso tem muito a ver com o nosso diretor, que é um excelente diretor, com marcas precisas, com gestuais precisos. E ele tem muita experiência com teatro e com a arte. Então ele passou muitas coisas para que eu pudesse fazer esse personagem da forma como você viu e me falou. Que às vezes nem a gente consegue ver, né, o que a gente está realmente fazendo, apesar de estar executando aquilo que foi pedido. Mas com relação ao caráter, ele é bem distante de mim, porque é um cara, um mau caráter mesmo, né, de comportamentos duvidosos. Eu me considero um cara super do bem, de luz. Eu tive que pegar referências de pessoas ruins mesmo, assim, sabe? Gente, tem uma parte da cena que ele vem até... Bom, não posso falar, né? Mas é que ele dá um olhar para a plateia ali, que, olha, realmente... Olha, é impactante o olhar desse homem, impactante ele em cena. Realmente ele consegue transmitir muita verdade nesse personagem. A gente consegue enxergar muitas pessoas que a gente conheceu aí no passado e até algumas experiências de vida. Então, gente, não deixe de assistir Bruta Flor, do meu amigo Márcio Rosário, a direção dele. A Valéria Silva, sensacional. O Leonardo, sim, também interpreta o Miguel, né? Isso. Sensacional o papel dele também. E o nosso amigo Fábio, né? Que tá... Gente, guarda esse nome, Fábio Bianchini, é a promessa da televisão brasileira. Você pode ter certeza disso, gente. Que assim um grande ator e uma peça de uma delicadeza. E ela transmite uma mensagem final. E se você é vítima de violência doméstica, denuncie, tá? Ame-se em primeiro lugar. E essa peça ela transmite muitas verdades para o nosso dia a dia. Então, o nosso Fala Comigo fica por aqui. Posso só falar o dia que é o teatro? A gente fica em cartaz até o dia 21 de setembro, no Teatro Núcleo Experimental, na Barra Funda, sábado às 20h30 e domingo às 19 horas. Pessoal, eu vou falar uma coisa para vocês, hein? Entra no Simpla,
corre, entra no Simpla e adquira já o seu ingresso, porque no dia que eu fui assistir já estava esgotado. Então vamos lá, pessoal, entra no Simpla, compre o seu ingresso, porque olha, eu vou te falar, no dia que eu fui, o ingresso já estava esgotado. Então corre lá, no Simpla como Bruta Flor, gente. Bruta Flor. Não deixe de assistir até dia 21 de setembro, é isso, né? Mesmo. 21 de setembro, no Núcleo Experimental, na Barra Funda. Então, se você que é de São Paulo, não deixe de ir. E se você não é de São Paulo, corre para cá para assistir, porque vale a pena. Um beijo a todos. E o Vem Comigo de hoje está aqui. Olha, é um convidado que eu vou te falar que é de emocionar, que me remete à infância, remete a meus avós. E eu estou com ele, Bob Júnior, que é o mentor, o responsável, não sei como eu posso chamar aqui, pelo BWF no nosso país hoje. Seja bem-vindo. Obrigado a todos vocês, obrigado pelo convite. Cara, falar de luta livre é o que eu amo. Que ótimo. E lógico, né? Que filho de peixe, peixinho é, né? Bob Júnior é filho do Bob Léo. Exato. Conta um pouquinho mais sobre Bob Léo. Bob Léo começou em 65, né? Eram os reis do ringue na época, né? E aí depois, em 70, apareceu o Telecat, né? Na TV Celso, que foi o grande auge, né? Da luta livre. Foi quando apareceu o Ted Boy Marina, apareceu Aquiles. E ele começou em 65 e assim, meu pai hoje tem 76 anos de idade. Nós já rodamos o país inteiro juntos, fazendo luta livre, já lutei em lugares que você nem... Serra Pelada, no Garimpo, nós chegamos a lutar, certo? E sempre levando a luta livre adiante, e ele jogou esse vírus na minha veia aí, cara, essa é a minha vida. Eu comecei com 8 anos, nunca fiz outra coisa também, sempre levando a luta livre adiante. Então é o cara que espelhou tudo isso, é o cara que criou tudo isso, é o cara que eu dedico tudo que a gente faz nos dias de hoje a ele. Você assistia as lutas do seu pai? Assistia. Como foi pra você ver seu pai apanhando? Conta um pouquinho mais. Quando eu era moleque, quando eu não conhecia a luta livre, era assim, eu queria ficar, pra minha mãe me segurar na cadeira era difícil, porque, pô, você vai ver seu pai apanhando, você queria pegar uma pedaço de pau, peguei a cadeira, eu peguei a cadeira e joguei no lutador que estava batendo no meu pai. Eu fiquei desesperado, sabe assim? Pô, é meu pai e tal. E aí minha mãe, calma, eu não entendia por que calma. Se eu tô vendo meu pai apanhar, ela tá do meu lado, por que ela não faz alguma coisa também? Aí depois, quando fui atingindo uma certa idade, aí eu fui vendo que os caras que batiam nele depois, a gente viajava junto, tava em casa almoçando, tava jantando, aí eu fui entender que fazia parte do espetáculo, embora a luta livre do passado era muito mais agressiva que a de hoje, né? Então, me conta um pouquinho mais, gente. Olha que, antes de você contar essa história, você contou agora um pouquinho pra mim sobre um lutador que usava umas correntes. Rocco. O homem das correntes. Gente, me remeteu tanto à minha infância, eu morria de medo dele. Ele batia aquelas correntes no ringue. Ele rolava na mão e dava na cabeça, aí a gente fazia
o pique para sangrar, né? Então, olha gente, que interessante. Me conta um pouquinho mais dessa história do sangue, como que era? O sangue no passado era muito utilizado, né, na luta livre, e a gente preparava, chamava pique mesmo, é real, a gente pegava uma lâmina, daquelas lâminas de gilete, e cortava ela em 4 pedaços, deixava a parte cortante para fora, passava um esparadrapozinho e a gente entrava com aquilo em algum lugar da roupa, o árbitro às vezes estava com ele na mão, e na hora que tinha que sangrar ele te passava, e você ia lá, pegava um lutador que nem o Aquiles, que era o matador Aquiles, que lambia o sangue. Olha que coisa, né? Ele lambia o sangue da gente no passado. Ele mordia, né? Ele fingia que mordia, e quando a gente estava sangrando, ele lambia o sangue. Nos dias de hoje é uma coisa praticamente impossível de acontecer. Sim. Mas ele fazia isso, então ele dava umas pancadas, aí deixava essa parte bem sensível, né? Com as pancadas que ele dava, e a gente ia lá com a lâmina e pum, aí o sangue escorria. Eu jurava que até pouco tempo que esse sangue não era real. Muita gente falava, até isso é deprimente para nós lutadores do passado, porque a gente se matava para sangrar, e os caras falavam que era sangue de galinha, que era ketchup, que era uma cápsula que a gente mordia, e era sangue de verdade, viu? Gente, o Bob tá mostrando a testa dele aqui toda marcada do pique que ele fazia. Bastante. E me conta um pouquinho, antigamente chamava-se luta livre, né? Sim, e hoje chama, né? Chama-se ainda luta livre, só que vocês procuram abordar o título de telecat. Por que isso? Pelo que eu falei, o telecat foi um programa de grande audiência na década de 70, até no finalzinho da década, até quase nos anos 80, o telecat foi, né, altos índices de audiência, era comparado aqui aos Trapalhões, comparado às novelas da Globo, sabe, até quase deu a mesma audiência que uma final de Copa do Mundo com o Brasil jogando, então era uma audiência incrível. O Ted Boy-Marino foi considerado, eu tenho uma revista guardada, os 3 reis do Brasil, era Pelé, Roberto Carlos e Ted Boy-Marino, você tá entendendo? Então, marcou época. Como nos dias de hoje nós temos o MMA, ou o Vale Tudo, ou a Luta Livre, para não identificar, né, não ter essa semelhança, né, não misturar o título, a gente está usando mais de nada contra. Eu sou fã de MMA, adoro qualquer tipo de luta, mas só para o pessoal poder identificar que é uma luta diferente, porque de 90 até 2010, 2015, a luta livre já ficou afastada da televisão. Então a palavra luta livre, ela foi para um outro lado, que é o MMA, você entendeu? Então esse público jovem, ele não teve essa identificação com a luta livre, né? O pessoal que curtiu mais a luta livre de fora era o pro wrestling. Não é a luta livre. Então a gente está usando um pouco o telecat para ter uma identificação melhor. E olha, gente, apesar do nome telecat, se diz que é uma encenação, né? Então são atores simulando uma luta, mas os atores erram também, né? E aí, quando erram, quantas fraturas você teve? Eu já tenho 2 parafusos em cada joelho, tenho 4 costelas quebradas, tenho vários dentes, clavícula também já quebrei as 2. Então a gente lutava muito em circo no passado, né? Sim. A minha escola de luta livre foi o circo. E o circo não te oferecia os ringues que nós temos hoje, né? Essa tecnologia com EVA, com almofada e tudo mais. Então a gente se machucava muito mais do que hoje, mas mesmo assim, os voos que eles fazem hoje, que a gente não fazia no passado, também colocam a integridade de qualquer um em risco. Gente, sabe o que é mais gostoso? Meu avô era fissurado em luta livre, minha avó, e eu lembro minha mãe narrava para mim que eles assistindo, principalmente minha avó, ela gesticulava, ela chutava, ela dava soco, de tanto que eles acreditavam naquela luta, né? E você tem uma história interessante para contar, né? Sim, verdade. Eu estava lutando na Praia Grande, né, no ginásio chamado Magic Paula, e estava lutando com o Knockout Jack, um grande parceiro meu, na luta, tem mais de 1000 lutas juntos, assim, só que era um cara de 150 quilos que tinha um cinturão mais grosso que esse aqui, que ele batia, fazia um barulho, aquele cinturão era pior que bater a apanhar da mãe. E estamos lutando lá, estava lotado o ginásio, e eu estava registrando do lado de fora, que ele me bateu bastante, eu estava lá sentindo a dor, sabe, para tentar fazer o público ficar com dó de você e tal. De repente eu escuto uma gritaria, né? Aí eu falei, não é na hora, não tô reagindo, será que tá acontecendo alguma coisa? Eu tô aqui. Quando eu olho, tinha uma senhora que pulou um alambrado de 1,20 m de altura, ela pulou o alambrado, com o holter pendurado, certo? Com a havaiana na mão, pra cima do nocaute, batendo nela com a chinela, batendo. E o nocaute, que era um cara fantástico, um artista maravilhoso, quando viu aquilo, correndo de medo dela, assim, ele provocava e ela vinha pra cima, ele corria, cara, tu veio loucura. Isso faz parte do show, isso é importante. E para o jovem que hoje tem muito interesse em ingressar na BWF, como que faz?
As redes sociais são muito importantes nesse quesito, né? Porque, principalmente no nosso Instagram, lá você tem os nossos contatos. Aqui no centro de treinamento, o nosso foco é esse, é formar novos talentos, novos lutadores, e tá dando certo. A gente tem bastante gente treinando aí, lutadores profissionais já consagrados aqui no Brasil, e jovens talentos chegando. Então é só entrar no BWF Brasil com Z lá no Instagram, e lá você vai ficar sabendo como é que você faz para vir treinar com a gente aqui. Nós estamos deixando as redes sociais aí para vocês que têm interesse, tá? E me conta uma coisa, seu pai foi lutador, Sim. você lutador, e... Temos a terceira geração. Primeiro lutador da terceira geração do Brasil. É mesmo? Isso O seu filho? Me enche de orgulho. Tá com 14 anos, mas já os primeiros passos dele foi em cima do ringue. Primeira vez que ele andou na vida foi segurando na corda em cima do ringue. Então ele aprendeu, e assim, treina todos os dias, ele treina com um profissional, treina com um aluno, se eu deixar ele vive aqui dentro. E tá bem, semana retrasada estreou lá em Taubaté numa luta do Homem-Montanha lá, que fez um evento, que a gente chama de quebrada, né? Os eventos menores, sem produção, sem nada, a gente chama de quebrada. Carinhosamente, pelo amor de Deus. Então ele estreou numa quebrada, que as quebradas são feitas para isso, para estrear mesmo os novos talentos. E me encheu de orgulho, né? Eu não conseguia me conter no vestiário chorando, então temos uma terceira geração vindo por aí. Olha, que interessante. Então, qual é o nome? Bob Léo Júnior. Bob Léo Júnior. Guardem esse nome aí. E nós vamos agora acompanhar um pouco do CT. Vamos descer lá e vamos ver como que é esse treinamento. E eu vou bater um papo com alguns lutadores aí para vocês. Bob, muito obrigado. Eu que agradeço. E aguardem que nós vamos descer. E eu estou aqui com ele, com um soco infernal. E ele que lutou no México, é isso? No México. Conta um pouquinho mais dessa luta no México. Então, eu fui treinar no México, aí eu fiquei um mês morando dentro da academia. E enquanto eu tava lá, o pessoal gostou bastante de mim, me convidou para fazer uma luta primeiro, de teste, assim. Me botaram de dupla contra dois treinadores que... Um era filho de um treinador e outro era a dupla dele. Nossa. E aí a gente botou eu com a dupla dele contra o filho do cara e um outro treinador mascarado. E eles gostaram e depois me chamaram pro evento deles, que já foi mais pra gravação deles mesmo. E aí eu lutei com um lutador exótico lá. E ganhou? Ah, não. Não. E me conta um pouquinho, quantos anos você tem? Eu tenho 32. 32. Já quebrou uma parte do corpo, aí tem uma fratura? Me conta um pouquinho mais. Já quebrei o punho, já desloquei os dois ombros, microfratura no joelho, meu tendão longo do tornozelo foi rompido e cicatrizou errado, então teria que fazer uma cirurgia, mas se romper de novo eu faço. E vamos continuar. Vamos continuar. Acho que são essas. As piores foram essas. E qual é a mensagem que você deixa para quem está tentando iniciar na BWF? Vem pra cá, treina, vive isso aqui, tem que respirar, dormir, comer luta livre e seguir o sonho. É isso aí. Muito obrigado, viu? Obrigado. Tá lá. Pessoal, eu tô com esse brabo aqui, o Alan. Alan, você tem uma carreira anterior, né? Me conta um pouquinho mais. Cara, eu comecei aqui na BWF em 2018, mas já no meu primeiro mês eu fui pra Alemanha primeiro. Olha. Treinei na maior academia da Alemanha lá, WXW. Aí voltei aqui pro Brasil, ganhei cinturão de hooks, fui campeão da internet 2 vezes. E aí eu tava na vontade que eu sempre quis ir nos Estados Unidos. E aí eu sempre fui fã do Seth Rollins e descobri que ele tinha uma academia lá. Entrei em contato, perguntei como funcionava. Você tem que mandar um teste lá, eles avaliam você primeiro lá. E aí fui, passei 6 meses lá. Passei, e aí eu fiquei 6 meses lá treinando com eles. Os primeiros 3 meses foi só treino. Os outros 3 meses eu fiz umas lutinhas por lá. E me conta um pouquinho, qual a importância da BWF hoje para você?
É total importância. Acho que todas essas oportunidades que eu tive foi por causa da BWF. Tudo que eu aprendi veio daqui, né? Toda essa estrutura que a gente está tendo agora também com certeza é fruto do trabalho de todo mundo, principalmente do Bob. Mas, cara, é casa, né? Aqui dentro a gente tá em casa e não troca isso aqui por nada, né? Que bom. Para quem está começando, deixa uma mensagem. Cara, no começo é difícil, vai doer, é dolorido, mas não desiste, porque, meu, o que você vai alcançar é maravilhoso, não tem preço que pague por isso. Então, se você quer estar na luta, na BWF, vem pra cá então. Pessoal, e agora eu estou com a braba aqui, Angel Blake. Conta um pouquinho mais, como que é essa história da BWF para o público feminino? Porque tem muitas mulheres em casa que acham, é difícil, como que eu consigo? Conta mais como você ingressou na luta. Eu ingressei em 2016, né? Eu fazia backyard. Backyard não é muito recomendável, né? Porque assim, não era bem um ringue. Tá. E aqui na BWF eu comecei mesmo em 2023. Tá. E assim, difícil sempre vai ser. Você pensou em algum momento ali de desistir? Tem um momento assim de desistir. E por Você- quê? Dor? Não exatamente, mas é porque, como eu falei, o começo sempre é difícil. Então você pensa em desistir, ainda mais quando tem algo envolvido com lesão. Eu tive uma lesão em 2017 do joelho e esse foi o momento que eu mais pensei em desistir. Eu pensei que eu não ia voltar, que eu não ia me recuperar, que eu não ia conseguir trilhar o que eu sempre sonhei. Então, todos os dias eu pensava, poxa, acho que não é mais pra mim isso aqui. Só que tem a persistência. Uma parte, um lado fica, desiste, o outro lado fala, não desiste. E hoje eu dou graças a Deus que eu não desisti, que eu não ouvi um lado e desisti. E hoje eu tô aqui, tô feliz, muito feliz, por todo o caminho que eu trilhei até hoje. E Gente, os olhos chegam a brilhar. Se você pudesse definir a luta com uma palavra, qual seria? é amor, paixão. Ai, Que lindo. eu não troco isso aqui por nada. É. Eu não troco. E para as mulheres que estão te assistindo, e para muitas que são sua fã, né, que você tem fã por aí, o que você deixa de mensagem para elas que querem ingressar nesse esporte BWF, mas não sabem por onde começar? Me chamem, principalmente nas redes sociais, se você tem interesse, me chamem mesmo, eu vou ficar super feliz. As portas da BWF sempre estão abertas, sempre para receber de braços abertos, seja quem for, homem, mulher, né? Temos também a Ásia, né, que é uma mulher trans. Ah, que também. legal, olha. Então assim, não tenha medo. Se você tem vontade, venha, faça parte disso aqui. Porque quem gosta sempre dá um jeito. E assim, só vem. Aqui os vai ser recebido de braços abertos. Gente, a BWF não tem nenhum tipo de preconceito. Gays, lésbicas, trans, podem vir que aqui serão acolhidos de braços abertos. Porque o esporte é para todos, né, gente? E se você pensa em iniciar na luta, vem para a BWF. E é isso aí, pessoal. E o Vem Comigo de hoje encerra essa matéria aqui no CT da BWF com todos esses esportistas lindos. Uma salva de palmas a todos eles.
E o Vem Comigo Indica de hoje está aqui com ela, com a Gina, mimos e gostosura. Gente, e quem diz que na comunidade não tem lugar incrível para se frequentar com coisas boas e de qualidade? Está enganado. Olha que a Mimos e Gostosuras é uma prova disso. Olha que mesa é essa, gente. Nós temos aqui chocolate com Nutella, bolo de chocolate com Nutella, merengue. Nós temos bolo com frutas amarelas, não é isso? Isso. Nós temos a torta holandesa E a mousse francesa. e a mousse francesa. E esse daqui, gente, que olha que incrível. É um bolo de coco queimado. Gi, conta um pouquinho pra mim como que surgiu a Mimos e Gostosuras. A Mimos e Gostosuras, ela surgiu de uma crise. Há 10 anos atrás, tivemos uma crise no mercado. Eu trabalhava numa empresa de varejo e como caíram as vendas assim drasticamente, eu comecei a levar bolo para vender na empresa, bolinho de pote na época, né? E chegou uma época que eu vendia mais bolo do que produto. E eu comecei a investir em casa, a arrumar o comércio para depois abrir mesmo. Aí hoje a gente tem a Mimos. Gente, e aqui ó, você pode degustar um café. É um café gourmet esse aqui, né? É um café coado na hora. Gente, com essas delícias aqui incríveis. E você sempre foi do ramo alimentício? Me conta um pouquinho mais de você, Gi. Não, mas eu cresci vendo a minha mãe cozinhar, então ela é minha inspiração. Fazendo doces quando a gente era criança, pão caseiro. E vendo ela cozinhar, eu peguei o apreço por isso, né? Gente, eu tô provando aqui esse bolo de coco queimado. Realmente são materiais de primeira qualidade. É uma massa super fofinha, molhadinha. Gente, realmente o sabor é indescritível. Fala um pouquinho mais da Mimos e Gostosuras. Aonde está localizado? Como que a pessoa... Fala um pouco das suas redes sociais. Fala, mulher, porque eu preciso comer. Nós estamos localizados na Zona Norte de São Paulo, na periferia, próximo ao Tucuruvi. Aqui chama Jardim Hebron. Tem fácil acesso. As nossas redes sociais, Instagram Mimos e Gostosuras Gourmet, Facebook também. E me fala uma coisa. Você atende bolo de festas, casamento, aniversário? Nós temos o atendimento na loja de terça a sábado, para quem quiser vir provar nossas delícias. E sim, trabalhamos também com bolos de festas, casamento, aniversário, todas as ocasiões, bolos e doces. Eu fiquei até sabendo que teve uma pessoa, quando você foi abrir aqui, meio que desacreditou do comércio, né? Sim, na verdade, por se tratar de periferia, né, as pessoas acham que, no caso, a gente não gosta de coisa boa, né? E o que aconteceu foi que uma pessoa disse que não daria certo. E outra pessoa, ao mesmo tempo, disse que ela via carros, assim, carrões, na época a pessoa... Isso, a pessoa usou até esse termo, né? Parando na porta. E engraçado que são coisas que marcam, né? Porque o primeiro carro bom que parou na porta, eu lembrei da pessoa que me disse a parte boa. Uhum. A parte negativa a gente não costuma... Parte negativa a gente desconsidera, não é mesmo? Exatamente. E qual é o carro-chefe hoje da Mimos e Gostosuras? O que mais sai? Fatias, que são as fatias, né? Que a gente vende na marmitinha, e o merengue. As fatias e o merengue. Isso. Se eu quiser fazer um aniversário, eu posso vir aqui encomendar o bolo. Você faz o bolo de aniversário, Sim, decorado. Decoro. Tá. Docinhos de festa também. Também. E, gente, são os doces finos. E olha, realmente todo material de primeira. Chocolate belga. O leite condensado aqui é daquela marca top. Aqui o chocolate é de verdade, não tem nada parafinado. Então, assim, gente, é muito importante que vocês saibam que na comunidade também nós encontramos coisas boas para se degustar. Então, vale muito a pena vocês estarem vindo conhecer. Está localizado aqui no Jardim Hebron, tá? Chama-se Mimos e Gostosuras. As redes sociais estão aí na telinha. E olha, gente, vem conhecer, porque vocês não sabem o que vocês estão perdendo. Parabéns, Gi. Obrigada. E se você é de São Paulo ou pensa em vir para São Paulo, vem para Mimos e Gostosuras. Vem. Bem-vindos à Terapia do Riso.
Aqui, a risada é o melhor remédio. E o relógio? Aparentemente, ele decidiu andar para trás. Quem precisa de pressa na terapia? Lembre-se, a terapia funciona, mas se você rir um pouco também ajuda. Oi, tudo bom, pessoal? Doutora Deinha aqui, uma boa noite para você, boa noite. Dá licença para entrar na sua casa, na sua sala, no seu quarto, na sua casa, né? Bom, doutora Deinha tá aqui, gente, para tentar, né, resolver os problemas das pessoas, né? Porque tem gente que é louca, né? Que leva uma vida insana de verdade, uma vida que não era para estar vivendo, levando daquela maneira. Então eu tô aqui para tentar ajudar através do programa Vem Comigo da TV Gazeta. Olha só que maravilha, né? Olha que privilégio. Então, ó, Júnior Malfoy, olha para vocês verem. Júnior Malfoy foi para Nova Lima, Minas Gerais, tá? Ele tá lá, entrevistou as pessoas de rua, né, nas ruas lá, para mandar para mim as perguntas para poder responder, para ver se a gente ajuda alguém lá em Nova Lima, os novalimenses, né? Então vamos ver o que Júnior Malfoy mandou pra gente. Solta lá, Malfoy! E aí, pessoal, tudo bem? Júnior Malfoy aqui para vocês. E olha só, hoje eu estou em Nova Lima para a gente pegar algumas pessoas aqui e mandar aquelas perguntinhas que a doutora Deinha adora responder. Então vem comigo e vamos ver o que vai sair aqui hoje. E aí, pessoal, olha só, eu encontrei aqui a Clara, uma pessoa gente boníssima. E olha só, vamos ver qual o problema que a Clara tem enfrentado. Qual que é o problema lá, Clara? Então, doutora Deinha, é o seguinte, a minha mãe é assim, evangélica daquelas raízes mesmo. E aí, nesses dias, eu saí para tomar 2 cervejas com uma amiga e ela parou de falar comigo. O que é que eu faço para ela voltar a falar comigo? Me ajuda nessa, por favor. Então vamos ver. Mas olha só que loucura, né, gente? A mãe de Clara... Mas assim, né? A gente tem que beber mesmo, né? Deu até vontade de agora falar em beber. Ô, professor, me dá um café, menino. Aí, coisa boa, um cafezinho. Ó, porque eu sou assim, gente. Todo mundo sabe. Só um minutinho, viu? Café bom, nossa. Então, como eu sou especialista em vício, né? Eu tô aqui pra dizer que a gente tem que viver um dia de cada vez, não pode, né, acelerar as coisas, porque senão eu fico até nervosa. Eu fico nervosa. Quando eu penso que mãe de Clara pegou no pé dela, parou de falar com ela, gente. Olha aí. Não pode não deixe de falar com sua filha, não vai lá, fale com ela, tem que ser amigo, porque se você for inimigo, você vai afastar ela de você, aí fica ruim o negócio de lidar, fica uma situação horripilante, né? Então é melhor você ter sua filha do seu lado, né? Olha, fiquei nervosa de verdade, eu fiquei nervosa agora aqui, ó. Ah, que legal, não presta. A produção, pelo amor de Deus, põe um negócio que presta aqui, me acender esse negócio, porque eu tô nervosa. Por falar nisso, Malfoy tá nas ruas ainda, e ele mandou lá pra mim mais perguntas. Vamos ver, Malfoy, manda pra mim, deixa eu ver. Bom, gente, agora eu tô aqui com o meu amigo Marcos e vamos ver qual que é o problema que o Marcos tá passando lá. Fala aí, Marcos. O que eu faço com esses vizinhos folgados, esses vizinhos que toma conta da vida de todo mundo, minha tropa? O que você acha que eu faço com eles? E aí, doutora Deinha, o que nós vamos responder pro Marcos, hein? Fala aí. Marcos Vinícius, gente, aí, olha, eu vou falar pra vocês, quem nunca teve, isso é igual chifre, quem nunca teve um dia vai ter problema com vizinho, olha, vai pensando que é fácil, né? Não, viu? Faço ideia o que Marcos tá passando lá em Nova Lima, olha, tem vizinho que é muito sem noção, né, gente? Esse assunto é complicado demais, ó, já ouviu aí? Vizinho de cima, deixa o gato solto, a coisa louca, né? A gente vai reclamar, aí falar, você não gosta de animal, sabe o que é isso? Pessoa sem noção. A pessoa sem noção, ela não tem noção, e ela incomoda e não presta atenção que tá incomodando o vizinho. Tem vizinho que coloca uma câmera de frente pra casa do outro, que é pra poder, sabe o quê? Tomar conta da vida do outro. Agora você pensa bem, é uma loucura. Loucura mesmo. Olha, tem vizinho, olha, vaga de prédio. Gente, tem um negócio para dar problema, é vaga de prédio, vaga de condomínio de prédio. O outro vai abrir a porta, não tá nem aí pro carro do vizinho, já dá aquela, né? Aquela
batida de porta lá, né? Para o carro torto. Ou então tem gente que confunde o número da vaga, tá pagando de louca pra mim, não é? Confunde o número, ai, parei ali, foi sem querer, foi 10 minutos. Se toca, entendeu? Som alto, é um problema esse negócio de som alto, gente. Porque às vezes o vizinho, né? O vizinho do lado, o vizinho de cima, o vizinho de baixo tem que acordar cedo no outro dia. Mas é fim de semana, mas vai que acorda cedo, tem que trabalhar, né? Agora, olha, vou falar um negócio, Marcos. É o que eu disse para várias pessoas, pague com a mesma moeda. Entendeu? Tá te incomodando, incomoda o dobro, triplo, quádruplo. Deixa virar uma bola de neve. Se vier bater na tua porta, finge que não bateu, entendeu? Vizinho, assim, você tem que ignorar vizinho. Vizinho, você não pode nem dar bom dia. Pior coisa que tem vizinho que você dá bom dia, no outro dia já tá te chamando de best friend, amiga. Ai, vamos marcar um jantar? Vamos não quero você na minha casa não. A vida é assim, viu, Marcos? Então, ó, fala pros seus vizinhos pra eles tomarem vergonha na cara e tomar conta da vida deles e deixar a sua de lado, viu, Marcos? Ó, mas por falar nisso, Marcos, bem vi você com um copão aí, hein? Olha, você, não sei não, hein? Tô achando que você tem que tomar cuidado igual Clara, senão sua mãe vai parar de falar com você. Ó, fiquei nervosa. Trouxeram caiu aqui. Ó, fiquei nervosa. Quando eu fico... Quando eu fico nervosa, eu tenho que fumar um cigarrinho. Mas tô fumando 2 assim, que é pra rebater, que tem 2 horas que eu não fumo só. Viu? Ó, um abraço pra vocês aí, viu? Pessoal de Nova Lima, um beijo no coração de todo mundo. Pessoal do Vem Comigo TV Gazeta, um beijo pra todos vocês, tá certo? Quando puder, eu dou uma passadinha aí pra te dar um abraço, viu? Tchau pra vocês, gente. Ó, gratidão. E o nosso programa Vem Comigo está terminando. Eu agradeço desde já a audiência de todos. Peço para que vocês nos sigam nas redes sociais, no Instagram e no YouTube. Curtam, compartilhem, comentem e não percam o programa da próxima semana, que foi feito especialmente para você.